Meu nome é Maiara. Eu sou da página chamada Big Rock and Roll. Prazer, prazer. Obrigado por convidar, por ter escutado aí o trabalho. Eu que agradeço e eu gostaria, por favor, que para começar você pudesse se apresentar e falar de forma breve sobre o seu trabalho para as pessoas que vão ter o acesso a essa entrevista também já te conhecerem antes de eu fazer as perguntas, por favor. Eu sou Diego Amazonas, fiz esse trabalho agora junto com a banda Multidão, né? Então, eu sou músico e compositor, já fiz parte de várias bandas, mas esse é meu primeiro trabalho, assim, estando à frente de uma banda como autor, compositor. E é isso, um trabalho que a gente vem fazendo aí há vários anos e agora estamos bem felizes de ele finalmente estar no ar. E aí, para começar, a minha primeira pergunta, ela tem a ver, quase todas têm a ver com o álbum, mas a primeira delas que eu queria falar é que, assim, o álbum, logo que eu li a respeito, eu pensei muito no título, porque se chama Qual Brasil? E aí, esse álbum mesmo é descrito como esse manifesto musical. Então, que Brasil você quis retratar e questionar logo que você pensou sobre esse trabalho? São muitas camadas, na verdade, mas assim, o álbum ele teve uma inspiração um pouco no Manifesto Pau Brasil, que é um manifesto de 100 anos atrás, né, do Oswald de Andrade, ali naquela época do surgimento do que virou o modernismo, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre essa época, e era uma época onde existia um pouco essa disputa dessa identidade do que é o Brasil, né? No campo das artes, da cultura especificamente, mas acho que expandido para a política, né, para a sociedade como um todo. E aí eu achei muito interessante que, na época que ele lançou esse manifesto da Poesia para o Brasil, tentando, né, refletir sobre isso, sobre o que é o Brasil, qual que é a nossa vocação como brasileiros e tal, e ele sofreu um grande contra-ataque de um outro grupo, que era um grupo do verde amarelismo, né? E que é uma coisa que depois até desembocou num movimento meio fascista. Então, eu achei que tinha paralelos muito parecidos com a polarização, sabe, que a gente vive hoje. E aí virou uma inspiração, assim, aberta. Não é que eu fiz o álbum em cima do manifesto, nada desse tipo, até porque a maioria das músicas eu já tinha escrito, já vinha desenvolvendo há tempos, mas virou uma inspiração estética, assim, essa coisa meio primitiva, meio simples, uma linguagem bem direta, então me ajudou um pouco a construir a estética do álbum. E no começo eu fiquei com essa ideia do Pau Brasil na cabeça, o álbum até ia ter esse nome, Pau Brasil mesmo, mas eu fiquei achando que ainda não era exatamente isso, e aí nessas coisas de processo criativo, uma hora eu cheguei nessa pergunta, né? Eu falei, acho que é muito mais uma pergunta do que uma resposta, né? De qual Brasil que a gente é, de qual Brasil que a gente quer falar. E eu acho que nas músicas eu trago muito respostas do que eu acho que é, né, que deveria, que poderia, que somos, que podemos ser, mas achei que a pergunta era mais provocativa, assim, para o título do álbum. E aí você comentou do Manifesto da Poesia para o Brasil, do Oswald de Andrade, e assim, 100 anos depois, você teve todo esse estudo, né? E assim, que conexões que você enxergou entre aquele movimento modernista e o país de hoje, para você sintetizar na sua música? Então, eu enxerguei que essa mesma disputa que eles faziam 100 anos atrás, né, ela é um pouco parecida, né, com o que a gente vive hoje, né, nessa polarização, né. Então, eu quis trazer um pouco essa provocação exatamente que, claro que existe muita coisa nova no que a gente está vivendo, né, na forma como essas disputas acontecem hoje, a coisa das redes sociais, que é um assunto que eu decidi incorporar muito forte dentro do álbum, mas ao mesmo tempo eu quis trazer meio que essa viagem no tempo, de mostrar como muitas coisas são, na verdade, continuações e resquícios das mesmas disputas de 100 anos atrás, ou até de 500 anos atrás. Então eu queria que o álbum ele fizesse essas viagens no tempo, assim, entre, tipo,
o Brasil que sempre foi e continua sendo, os problemas que se repetem, mas também com avanços, também com... acho que é tudo muito vivo, né? Avança, retrocede. O Brasil também é muito múltiplo, né? Então, eu tentei fazer uma obra que tivesse essas camadas, né? Que, tipo, não traz uma... Traz mais a pergunta do que a resposta, né? Como eu falei. E agora, falando um pouquinho mais sobre essa transformação do estudo para a criação artística, quando eu li sobre você, eu li que isso nasceu de um trabalho de pós-graduação em percussão brasileira, e aí acabou se tornando esse álbum. Então, como que foi essa transformação entre o estudo e a criação artística? Na verdade, assim, a criação artística e a vivência com percussão brasileira, uma coisa que eu já tenho há muito tempo, né? Tipo, eu componho música desde os 15 anos de idade, eu já passei por várias bandas, várias fases criativas, né? E eu tenho muito uma vivência, assim, eu sempre viajei muito Brasil, gosto muito de cultura popular, eu faço parte de bloco de carnaval, de bloco de maracatu, então, assim, eu tinha muita vivência já nesse campo da percussão e da cultura popular, mas daí, parar para fazer uma pós-graduação, e é uma pós-graduação que tinha essa pegada muito de cultura popular também, mas eu pude também acessar outras coisas que nas minhas vivências eu não acessei, e também me ajudou um pouco a começar a organizar esses aprendizados que vinham muito dessa vivência na rua, ou viajando, fazendo parte de coletivos, e aí, tendo aula com vários mestres, né, desses assuntos, foi me ajudando a organizar. Então, assim, tentando resumir, eu meio que já tinha as ideias, quase todas as músicas do álbum já estavam escritas ou quase inteiras escritas, mas esse processo de parar para estudar mesmo, né, fazer uma pós-graduação, me deu a oportunidade de começar a organizar essas coisas, e aí foi nesse momento da pós-graduação que eu cheguei nesse conceito do Qual Brasil, que eu consegui amarrar as ideias, né, inclusive porque, por exemplo, eu tenho muitas músicas escritas que não entraram nesse álbum, porque eu fui entendendo, tipo, beleza, eu preciso fazer um álbum, ainda mais um primeiro álbum, ele tem que ter uma coerência, né? Se tiver muita coisa diferente, vai ficar confuso, porque eu sou bem eclético, né? Você ouvindo o álbum, ele é um álbum de rock pesado, com música brasileira, resumidamente. Mas tem outras facetas e coisas que eu também componho, e aí esse processo do estudo, da pós-graduação, me ajudou muito a amarrar essa história toda, sabe? E tem também agora falando mais sobre a questão das músicas mesmo, porque outra coisa, e você comentou, né? Você já participou de bloco de carnaval, de outras bandas, e uma coisa que foi muito intenso para mim foi realmente ter os ritmos brasileiros, como maracatu, enfim. E aí eu comecei a me questionar de como foi isso para você, porque assim, o disco ele não deixa de ser um disco de rock, né? Logo na primeira música você consegue observar a sonoridade, mas também tem esses ritmos brasileiros. Então, como que foi para você inserir e equilibrar essas identidades sonoras? Então, para mim foi natural, porque é o que eu sempre fiz na música, né? Essa mistura de rock com ritmos brasileiros sempre foi o que me moveu, assim, dentro da música. Já são as minhas referências, né? Coisas como Chico Science, ou uma coisa mais contemporânea, tipo Baiana System, tipo, bandas que fazem isso, né? Essa coisa da antropofagia, né? De pegar rock, rap, reggae, tudo que vem de fora e misturar com o que é nosso. Então, para mim, sempre foi natural fazer isso, e a minha formação é de percussionista, é de batuqueiro, né? Até gosto de falar mais do que de percussão mesmo. Então, para mim, foi natural. Agora, o que foi interessante é que quando eu passei por esse processo da pós-graduação e fiquei estudando muitos ritmos ao mesmo tempo, meio que começou a me cair umas fichas para definir os arranjos das músicas. Então, muitas músicas eu já tinha a letra, a ideia, a melodia, mas daí aos poucos eu fui sacando, falei, nossa, isso daqui pode ser um coco, né? Pode ter um ritmo de coco, aqui pode ser um boi de matraca, né? Que esse boi, um dos sotaques do boi do Maranhão. E aí eu fui achando esses encaixes, mas de uma forma bastante orgânica, sabe? De já conhecer os ritmos e de aos poucos ir vendo como é que eles podiam
tá dentro dessas músicas, nessa roupagem de rock, mas muito com ritmos brasileiros, né? Ijexá também. E aí, cada faixa que você comentou aí mesmo, só que cada faixa ela funciona como um capítulo. Então, assim, você já tinha essa narrativa em mente ou ela foi surgindo naturalmente durante esse processo de composição que você comentou? Ela foi surgindo, né? A ideia do Qual Brasil surgiu como uma guia, tanto de ter essa pergunta a título, mas mais como uma guia estética, né? Isso me ajudou a definir, tipo, beleza, estou fazendo uma coisa mais crua, essa pegada do faça você mesmo, do punk rock, né? Tanto que eu comecei a produzir essas faixas sozinho, tipo, no meu home studio, que nem é de verdade um home studio, né? Tipo, e aí depois que eu fui convidando o pessoal da banda, que são músicos que eu já colaboro e conheço faz tempo, a maioria deles, e a gente foi gravando com mais qualidade, né? Mas, assim, perdi um pouco o fio da meada. Qual que tinha sido a pergunta? A pergunta é se você já tinha essa narrativa em mente Ah, sim. ou se foi surgindo naturalmente. Isso. Eu tinha meio a narrativa geral, mas daí o detalhe de qual música vai vir antes, qual vir depois. Tipo, tem uma música, por exemplo, que até os 45 minutos do segundo tempo estava no álbum e aí de última hora eu decidi tirar e deixar para um próximo álbum. Então essas coisas eu acho que são muito no processo, né? Mas teve muito esse cuidado de soar como uma história, né? A ordem da música das músicas foi muito pensada assim, e quais músicas iam entrar e quais não também foi muito muito pensado assim, né? Tipo, para que contasse uma história, né? Que soasse como uma história, que eu acho que ela já é bem diversa, já tem coisas bem diversas dentro do álbum, mas uma diversidade que ao mesmo tempo tivesse uma coesão, até na parte instrumental, sabe? E aí, agora falando já das músicas, para a gente continuar o papo, em Adubo Humano, traz uma citação ali de Brás Cubas e o olhar da inteligência artificial, e tem a participação, né? É Iris Apocalipse, não sei como que se fala o sobrenome. Isso Mas aí. como que essa faixa ela traduz o espírito do álbum, principalmente falando de algo tão atual assim? Essa faixa eu sempre achei que ela era uma faixa bem importante do álbum, ela inclusive é a única faixa assim mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais melódica, assim, mais canção, né? As outras coisas são muito gritaria, punk rock ou meio rap, né? Então essa faixa a gente teve um cuidado especial assim de olhar para ela. Mas essas coisas foram acontecendo aos poucos, né? Porque ela é uma faixa que fala basicamente assim sobre ser humano dentro desse processo ultracapitalista e tal, né? Então no início a faixa nem falava de Brasil, por exemplo. Essa parte do Brasil, a parte que menciona Brasil foi a única parte que eu escrevi no meio da pandemia. Essa música é uma das mais antigas, ela já tinha escrito há muito tempo, uma parceria com o Rui, que é um amigo meu de uma banda antiga. E eu tenho muito esse, não sempre, né, cada música é de um jeito, mas uma coisa que acontece bastante quando eu componho a música ela vai sendo construída ao longo do tempo em etapas. Então tinha já meio que toda a história ali do Adubo Humano, aí depois entrou essa parte mencionando mais Brasil, situando no Brasil, e aí na hora de começar a fazer a música, veio essa ideia da inteligência artificial. Na verdade, essa música é a única que assim a gente ouvia e falava, pô, tem que ter um feat, uma participação, né, uma voz feminina que cante esse segundo verso. E aí eu comecei nesse processo, comecei a falar com algumas pessoas, mas era uma música também meio pesada, assim, algumas pessoas que eu conversei não se interessaram tanto de cantar. E aí de repente eu falei, nossa, seria muito legal ser uma inteligência artificial, porque tem tudo a ver com o que a música está falando, né? Você quer coisa mais adubo humano do que inteligência artificial, onde a gente só serve de dados para a inteligência artificial ler o que a gente está fazendo e replicar a nossa forma de escrever, a nossa voz, o que quer que seja. Aí eu comecei a fazer uns testes com inteligência artificial e decidi que o Fit ia ser uma personagem inventada, né? Então foi no processo da gravação mesmo, não foi pensado antes, assim, tipo, não o tema inteligência artificial entrou na hora da gravação, na composição só, quando ele não existia. E a questão do Brás Cubas também, foi depois da música pronta, olhando assim e falando, nossa, esse eu lírico que é um defunto, né? E daí eu lembrei do Brás Cubas, eu lembrei que tinha uma citação, assim, eu fui literalmente na estante em casa, peguei o livro que eu tenho lá
E eu lembrava que tinha uma frase assim inicial do livro que era forte. Aí eu li a frase e falei, nossa, isso tem muito a ver. E é domínio público, né? Machado de Assis já é domínio público. Aí a gente... Isso veio depois já do álbum pronto, já masterizado, a gente incluiu a citação. Então, assim, é uma coxa de retalhos, assim, o processo de criativo funciona muito assim, para mim. Às vezes, do nada, tem uma música que vem de uma vez só, mas a maioria, elas vão sendo feitas assim, meio artesanalmente. A própria música parece que vai dando para a gente... Ela tem uma vida própria, assim, e vai pedindo o que ela precisa, sabe? Eu acredito muito nesse processo. E também, falando de outra faixa, tem a participação dos jovens guaranis, né, em TI, que é a terra indígena, e a parceria com o Comitê Chico Mendes. E isso mostra muito tudo que você comenta sobre o papel da música também, que tem esse envolvimento real com essas causas, né, socioambientais. Qual é o papel da música que você visualiza no seu trabalho e da música em geral nesse tipo de resistência? Esse é o tipo de música que eu faço, assim, que eu sei fazer, que sempre me moveu, né? Como eu falei, eu sou um cara eclético, eu ouço muita coisa, mas quando eu vou fazer música, eu não diria sempre, né? Também consigo fazer outros tipos de música, mas o que sai mais naturalmente para mim sempre é essa música, assim, mais de luta, sabe? E também, assim, talvez os artistas que mais me inspiram também, alguns deles têm isso. Então, é uma coisa meio natural e também porque eu também sou ativista, né? Eu tô no dia a dia lidando com isso, né? Eu faço parte do movimento socioambiental, né? Tipo, eu trabalho lado a lado muito com indígenas. O pessoal do Comitê Chico Mendes são pessoas que eu já conhecia, já colaborava, estou envolvido em projetos juntos, né? Então, são coisas que tá misturado, né? Para mim não separa assim do que eu faço, né? Enquanto ativista ou enquanto músico, né? Então foi tudo bem natural, assim, né? Tipo a música da Terra Indígena, que foi a última música que eu compus pro álbum, me veio essa ideia, né? De que para quem está acostumado, né? Nesse universo dos povos indígenas, é um termo que às vezes se fala, TI, né, para abreviar, terra indígena de não sei onde e tal. É comum, né, falar TI. E aí me veio isso na cabeça, foi, nossa, TI, né, que é tecnologia da informação, para a maioria das pessoas, também é terra indígena. Então foi literalmente pensar, nossa, que legal, isso daria uma música. E daí eu fiz meio rápido. Essa foi o caso que eu te falei da música que meio que vem, assim. Claro que depois você lapida, tal, a letra, mas ela veio já até, assim, por último, foi a última música, já meio perto da época da gravação. E aí, na hora, eu já pensei, nossa, eu queria muito convidar um coro guarani, né? Eles têm essa tradição do coral, que é muito forte, que é muito bonito, eu acho maravilhosos os corais guarani. E aí, eu conheci, né, algumas pessoas ali, o Tiago Guarani, que é uma liderança muito forte ali no Pico do Jaraguá, em São Paulo. E aí falei com ele me conectou com alguns jovens, né, que são músicos, que fazem música lá na aldeia, e aí a gente foi desenrolando, né, foi super legal gravar com eles curtiram pra caramba a música. A música fala tecoá, que é a forma como eles se referem à terra sagrada deles, né, na língua guarani, tipo, no final da música tem esse grito de guerra. E a do Chico Mendes também foi... eu sempre fui, assim, sempre achei o Chico Mendes um dos caras mais revolucionários, assim, inspiradores no Brasil. E essa música era uma música antiga também, essa é a outra música, além da do Bumano, que é uma coautoria antiga com amigos meus de uma banda antiga, o Rodilema, a primeira banda que eu fiz parte, muitos anos atrás. E era um instrumental muito legal, que a gente amava e ficava tocando. Então, o instrumental dela já existia, já tinha sido composto. E aí, durante esse processo do álbum, eu comecei a falar, nossa, essa música podia ser uma homenagem ao Chico Mendes, talvez a outros líderes ambientalistas também. E aí eu fiz a música, e depois que ela estava pronta, que eu mandei para a família do Chico, né? Para a filha dele, né? Que é a Ângela, para a Angélica, que é a neta dele, que são parceiras aí de luta.
E eu mandei para elas, falei, pô, fiz essa música, o que vocês acham? E elas adoraram e falaram, nossa, que legal, vamos divulgar e tal. Existem muitas músicas feitas já por Chico Mendes, né? Não fui nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro a fazer isso. Mas elas super apoiaram, e aí eu fui lá para a Semana Chico Mendes, né? Que acontece todos os anos no Acre. O comitê Chico Mendes faz um trabalho incrível de continuidade do legado, de engajamento da juventude do Acre, sabe? Na luta. Então, ter tido a oportunidade de ir lá, conhecer eles, participar da Semana Chico Mendes, e foi o primeiro single, né, que eu lancei do álbum, então foi muito especial, assim, para mim poder, o primeiro single, a gente já tá homenageando o Chico Mendes e com a família dele também participando. E aí agora eu tenho duas últimas perguntas, e a primeira delas de 2022 a 2024 você gravou o álbum, né, de uma forma muito independente. Então eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os maiores desafios e quais foram os maiores aprendizados assim que você teve nesse processo. Nossa, essa pergunta é boa e é difícil de responder, porque é tanta coisa que acontece, né, numa gravação. Mas eu acho que um desafio e aprendizado que teve é que, assim, a Multidão é uma banda que a gente criou para gravar o álbum, né? E a gente gravou o álbum sem nunca ter tocado junto, né? Então, assim, eu já fiz parte de bandas, como eu falei, com a maioria deles, exceto o Rodrigão, que é o guitarrista e é co-produtor do álbum junto comigo e com o Ivan, que é percussionista, mas tirando ele, que eu conheci nesse processo, todos os outros já eram parceiros de longa data, mas alguns não se conheciam entre si, e eu tinha, na verdade, 5 músicas pré-produzidas que eu fiz nesse processo aí da pós-graduação, que eu gravei todos os instrumentos sozinho, gravei baixo, guitarra, gravei tudo em casa, e comecei a mostrar para eles, falar, pô, vocês querem... Teve o André Mota também, né? Preciso mencionar um parceiro meu, grande guitarrista, que participou no começo dessa pré-produção, e depois entrou o Rodrigão. E eu comecei a mostrar para essa galera, eles curtiram, falei, quero gravar e tal, e a gente foi naquela linha de, como já tinha uma pré-produção, a gente pegou o que estava pré-produzido, pré-produziu as outras 4 que ainda não existiam, né? Que virou um álbum de 9 faixas, e aí cada um foi gravar a sua parte. Então, eu acompanhei, obviamente, todas as gravações, o Rodrigão também, como coprodutor. Na verdade, as de percussão, só que ele não acompanhou, que aí foi no estúdio do Ivan. Mas acho que esse foi um grande desafio e também aprendizado, que foi fazer toda a pré-produção antes e gravar tudo sem a banda nunca ter tocado junto. Então, o álbum foi lançado e tem integrantes da banda que sequer se conheciam, que foram se conhecer agora quando a gente começou os ensaios. Agora sim a gente é uma banda que toca junto, que ensaia, que, enfim, em breve, né, vamos fazer o primeiro show, ainda não tem data, mas logo, logo vai ter um show de estreia, a gente tá amando tocar junto. Mas foi muito louco esse processo, né, de criar uma banda e gravar um álbum, tendo pessoas que nem se conheceram e que nunca tocaram juntas e que soa como uma banda. Então, até aproveitando para contar, acho que isso é legal de contar, não tinha o nome ainda, a Multidão, né? Eu já tinha essa vontade antiga desse nome, cheguei a fazer algumas coisas com esse nome um tempo atrás, mas no começo ia ser só Digo Amazonas. E os caras engajaram na história, né? Aproveitar para mencionar, já que eles não estão aqui, né? Então, o Joari no baixo, maravilhoso, parceiraço de milianos, Koba também na batera, e o Rodrigão na guitarra e o Ivan na percussão. Então, esses 4 caras toparam embarcar nessa comigo quando era só Digo Amazonas, mas quando a gente terminou, ouviu, mixado, falou, cara, isso é um som de banda, tipo, tem cara de banda, não faz sentido ser meu nome só, tipo, tem que ter um nome. Digo Amazonas e a Multidão, o que vocês acham? Eles adoraram, eu acho que tem tudo a ver com a proposta do som, com a sonoridade, e aí ficou. Mas foi assim. E aí você comentou aí que vocês estão ensaiando, que talvez tenham um primeiro show. E a última pergunta é o que o público eles vão poder esperar dos próximos passos de Digo Amazonas e a Multidão depois desse lançamento?
agora vai ter um clipe ainda, aqui dando spoiler, vai sair um clipe da Faixa Qual Brasil aí daqui a alguns dias, para completar essa fase de lançamento do álbum. Tenho vontade de fazer um clipe mais para frente também de outras músicas, mas agora a gente está muito focado realmente em levar o som para ao vivo, né? Tipo, a gente está bem animado tocando as músicas juntos, acho que vai ser um show bem poderoso, assim, né? Eu acho que para quem gosta de rock e ouviu esse álbum assim com o som no talo, deve estar curioso para ver como vai ser ao vivo. Então acho que o que a galera pode esperar agora é isso, a gente finalmente sair das redes, sair do Instagram e do TikTok e botar esse som no palco mesmo, na orelha da galera, né? É isso que a gente quer e vai fazer. Então é isso, Digo. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com você.